Pai do Senhor, meus irmãos, estamos com mais um comentário sobre a lição bíblica dominical dos jovens. Amanhã estaremos estudando a lição número 5, os títulos de Cristo. Os títulos de Jesus Cristo, amanhã será 2/2/2020. O texto do dia diz: e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. A síntese diz: o conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Certo? Estamos aqui entrando nessa nova lição. E o texto bíblico está em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então estamos entrando agora mais uma lição, títulos de Jesus Cristo, né? Nós vamos aqui começar com algumas referências, né, que eu trouxe sobre Jesus. Aqui não chega a ser título, né? A lição traz dois títulos principalmente: Jesus como filho do homem, filho de Davi, e Jesus Messias, Cristo e ungido, né? Que são essas três palavras, significam a mesma coisa que vamos aprender na lição. Então, mas eu trouxe algumas referências que falam sobre Jesus e diz que Jesus é alguma coisa, né? Então, eu gostaria de trazer esses versículos rapidamente. Em Mateus 1:23, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, né? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós já estudamos na lição passada. No princípio era aquele que era a palavra, em algumas traduções traz o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus, João 1:1. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Né? Apesar de Jesus não ter feito, vamos dizer assim, faculdade na época, né? Não fazia parte dos mestres, mas mesmo no início do seu ministério já foi reconhecido como mestre. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Ou seja, Jesus é o autor da vida. A vida não veio do acaso, e sim Jesus quem criou a vida. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Jesus aqui falando em Apocalipse 1:8. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho constante entre as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, o resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 2:16. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou pedra angular. Né? Então, temos várias referências na Bíblia, né? O próprio Jesus, ele se designou por vários nomes, vários símbolos, vamos dizer assim, né? Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele
faz muita referência para nos trazer um pouco da revelação de Deus, de quem é Jesus. E Jesus é Deus, né? E ele foi revelando-se aos poucos no seu ministério, né? Então vamos entrar aqui no comentário. Filho do homem, essa expressão filho do homem, ela é muito debatida, existem muitas versões porque Jesus se intitulava filho do homem, certo? O autor traz que é porque Jesus queria demonstrar a sua humanidade, né? Assim, é uma das interpretações, mas eu acredito que a interpretação que mais se adequa é a interpretação que Jesus está fazendo alusão à profecia de Daniel, né, filho do homem. Por quê? Né? Vamos ler aqui o que aqui diz. E ele me diz, filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. Né? Então o autor ele frisa bem essa parte de Ezequiel, e em Ezequiel foi onde tem mais citações, 90 citações no filho do homem, né? Falando sobre Ezequiel. Mas eu acredito que a referência melhor que Jesus traz e falar filho do homem era com relação ao que estava profetizado em Daniel, que está aqui, né? Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus, e se aproximou do ancião que foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído, né? Então, esse semelhante ao filho do homem, para mim, era o que Jesus se referia, ou seja, ele é o rei que estava por vir, semelhante ao filho do homem. Ele não era filho de Adão, ele era filho de Deus, né? A essência dele é Deus, ele nasceu de Maria, concepção virginal, então ele não era filho de Adão, né? Todos os homens são filhos de Adão, né? Exceto Jesus, né? Então, essa referência, na minha opinião, fazia essa referência à referência de Daniel. Quando Jesus se intitulava Filho do Homem, ele estava se referindo a essa profecia que ele vinha para reinar e reinar eternamente, certo? Com relação à autorreferenciação de Jesus, Filho do Homem, né? Então concorda mais quando a gente lê em Atos 7,56, diz assim: e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, né? Então, bem semelhante ali o que está escrito lá em Daniel, se a gente fazer uma análise, né? O paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações, né? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, né? Então, na Bíblia, para mim, quando Jesus veio, para mim, Pedro foi o primeiro a reconhecer que Jesus era Deus, porque Pedro se prostra perante Jesus e diz, afaste de mim porque sou pecador. Então, toda vez que nós chegarmos perto de Jesus, nós vamos nos prostrar. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais humildes nós seremos, mais rendidos nós estaremos a Ele, certo? Quanto mais distante de Jesus, quanto mais próximo do diabo, nós estaremos mais orgulhosos, né? Então, o autor da lição traz essa questão do orgulho dentro da igreja, né? De muitos pregadores famosos, cantores famosos, e tem um comércio aí dentro da igreja que se paga para cantar, se paga para pregar. Com certeza isso não é uma obra de Deus, é uma obra maligna, e muitos, infelizmente, muitos líderes cristãos sem conhecimento alimentam esse tipo de obra dentro da igreja, né? Eu não digo que você dá uma oferta para pessoas se suster, mas o que estão falando aqui é cobranças absurdas, que é igual ao modus operandi que o diabo faz no mundo, né? E tem muitas igrejas que adotam essa postura, certo? A realeza, né? O filho de Davi. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Jeremias 33, 17. Reside a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1, né? Então, filho de Davi traz referência a Davi e traz a promessa que Deus tinha feito a Davi,
que não deixaria o trono dele vazio. Haveria um que ia reinar para sempre. E esse, no caso, é Jesus, certo? O poder de cura do filho de Davi. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Mateus 4 e 23, né? Jesus, no seu ministério, demonstra o poder de Deus para demonstrar para as pessoas que estavam ali, para que ele fosse reconhecido como filho de Deus. Ele pregava o evangelho do reino e curava onde passava, né? O anúncio do rei e sua entrada triunfal. Os que iam adiante dele, os que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Marcos 11, 9 e 10. Então nós vemos aqui a entrada triunfal de Jerusalém, reconhecendo o povo, reconhecendo que Jesus era o rei, louvando a Jesus como descendente de Davi, né? Só que essa multidão, ela é volátil, né? Em poucos dias depois estava lá gritando: crucifica, crucifica Jesus, né? Messias. Esse termo Messias é a mesma coisa que Cristo e a mesma coisa que ungido, né? São apenas em referências diferentes, idiomas diferentes, né? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 4 e 26. Tu és o Cristo, tópico 2. Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 16, né? Nós conhecemos bastante essa referência, no qual Jesus pergunta aos discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Né? E um diz, estão dizendo que é Jeremias, outro Elias, outros mais, um dos profetas. E Jesus perguntou: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias esperado, é o Filho de Deus esperado, certo? Vamos aqui. E quem é Jesus para nós hoje? Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2 e 2. Essa era a pregação dos apóstolos. Jesus Cristo e Cristo crucificado, né? A pregação da cruz, aquela pregação que confronta o pecador, que confronta o crente que anda errado, né? Que confronta-nos nós, porque todos nós temos falha. Infelizmente, muito pouco se prega sobre essa mensagem dura, porque prefere se pregar. Já falei várias vezes aqui, já é repetitivo. Se prefere pregar uma mensagem que agrade a igreja, para que os pregadores sejam convidados novamente. Mas eu dou glórias a Deus que ainda existem pregadores que pregam a palavra de Deus, mesmo sem interesse de vir novamente o convite para pregar novamente, certo? Então, quem é Jesus para você? C.S. Lewis disse que ou Jesus era doido, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Eu creio que ele é Deus. C.S. Lewis crê que ele é Deus, né? Por quê? Porque ele era doido. Porque o que Jesus disse, se ele for uma pessoa normal, se ele for doido, está justificado, né? Se ele for um mentiroso, um embusteiro, está justificado. Mas se ele não era louco, se ele não era um enganador, ele é Deus. Porque o que ele disse, nenhum homem pode dizer. Então, essa história que Jesus foi um espírito elevado, um grande mestre, não. A Bíblia não deixa espaço para isso. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, terá a vida eterna. Certo? Então, amigo, se você não é crente, ainda aceita Jesus, se arrependa dos seus pecados e confesse que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que mesmo que você esteja morto, espiritualmente falando,
Deus vai lhe dar uma vida de alegria, certo? Não estou falando uma vida sem tribulação, e sim uma vida com muita tribulação, mas uma vida feliz em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Sim, esquecendo, olha aí, tem mais um livro aqui para sortear. Claro, quem ganhou das últimas vezes não pode até comentar, mas não vai ganhar, né? A Teologia Carismática de Lucas, né? Roger Strong, não sei o nome em inglês, né? Não sei a pronúncia do rapaz aqui, mas o nome é Roger. Então, da CPAD, um livro bem interessante, certo? Aquele que comentar primeiro aí no vídeo, uma das formas que Jesus era chamado, desde que não esteja aqui na lição, né? Não esteja aqui nessa introdução que eu fiz, porque também já tem demais, né? Tem que ser outra forma que Jesus foi chamado, ou ele mesmo se intitulou, certo? Então, tirando esses títulos aqui, e os títulos que já são conhecidos estão na lição, que é Ungido, Cristo, Messias, Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Além desses aqui, que eu citei, e esses que estão aqui na lição, você encontra aí várias referências a Jesus, né? Então, encontre e coloque um versículo aí. Quem colocar mais rápido vai ganhar este livro aqui, tá bom? Então, a paz do Senhor, um abraço a todos e até a próxima.